Sejam bem-vindos a esta quarta aula do curso de Terapia Floral. Nós vamos introduzir agora o estudo dos 12 curadores. Gostaríamos só de ressaltar que cada uma dessas personalidades estão dentro de nós. Nós temos todos esses traços. A diferença é que em maior ou menor grau. E às vezes encontramos um curador em particular que nos representa, que percebemos que ressalta mais que os outros. Então, na medida que a gente for estudando, procure observar isso. Temos todas essas características, essas qualidades positivas e ou negativas. No entanto, um deles em algum momento pode nos representar. Observe isso, tudo isso que estamos colocando aqui é fonte de autoconhecimento e esperamos que essa informação, ainda que bastante sintetizada, seja útil para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre Mímulos. Mímulos se relaciona com as qualidades da alma ligadas à coragem e à confiança. No plano negativo do ego, o Mímulos está relacionado aos medos, os medos concretos, tangíveis. A pessoa do tipo Mímulos, ela tem muita dificuldade em falar sobre os seus temores. Quando são questionadas a esse respeito, elas tendem a desenvolver uma grande ansiedade e esses medos que estão ali tendem a se ressaltar. Essa lista de medos, ela inclui tipos variados, né? E vai desde aqueles medos arquetípicos até aquelas coisas mais básicas do dia a dia, como um medo de inseto, medo do futuro, medo da vida, medo da morte, medo de perder um ente querido, medo da solidão, medo de ficar doente, enfim, é uma infinidade de medos, né? As pessoas com o traço forte Mímulos, né, da personalidade Mímulos, tendem a ser desvitalizadas, né? O doutor Barr, inclusive, dava essa caracterização para esse tipo, né? Os desvitalizados. São pessoas hipersensíveis que sofrem de uma exaustão, ficam facilmente cansadas, se sentem ameaçadas por coisas conhecidas que as deixam nervosas, dormem pouco e o seu sono raramente é reparador. São avessas ao barulho, às conversas e não gostam de serem questionadas. Tudo isso as esgota. Gostam de ficar sozinhas e quietinhas no seu canto. Essa exaustão e essa prostração não são de causa física, mas psíquica, porque são pessoas, por sua hipersensibilidade, facilmente vampirizadas. O que está no entorno delas facilmente absorve sua própria energia. O floral Mímulos, ele traz calma e a perda do medo. E também ajuda a romper aquela paralisia que os medos provocam quando a pessoa está prestes a assumir alguma missão na vida, algum trabalho, algum compromisso. Quando ela está prestes a iniciar uma nova etapa de vida, bate aquele medo, aquela paralisia. O Mímulos é para isso, é para esse momento. Ele é especialmente indicado quando a pessoa precisa assumir um papel na vida e ela se sente então paralisada diante daquele novo compromisso. A timidez é uma característica das pessoas tipo Mímulos, portanto o uso desse floral é muito benéfico para as pessoas que têm essa forte tendência para introspecção. É isso aí.
Vamos tratar agora do impatience. O impatience se relaciona com qualidades da alma relacionadas à paciência e à delicadeza. No estado negativo do impatience, somos impacientes e irritadiços para com os outros. Há uma diferença de velocidade interior, né? O tempo psíquico e mental do tipo impatience é mais acelerado. Então, assim, a frustração que decorre nesse tipo em relação a ele ter que se adaptar ao tempo do outro tende a gerar uma forte tensão mental, o que acaba dando para o tipo impatience uma predisposição muito grande a dores, principalmente dores de cabeça, né? Outras dores possíveis também, mas as de cabeça são as principais. A mente é muito ativa no tipo impatience, há muita obstinação, há muita autoexigência e, consequentemente, exigência em relação ao outro. São pessoas que buscam normalmente a perfeição, são acuradas na maneira como lidam com as exigências do dia a dia, com os seus trabalhos, enfim. Pessoas com esse traço predominante podem, com muita facilidade, se tornar cruéis com os demais, justamente pela dificuldade de compreender o tempo do outro, né? Há uma dificuldade em ter empatia, em se colocar no lugar do outro. A exigência fala mais alto, há pouca compreensão. O Dr. Barr denominou o tipo impatience de o exacerbado. É um tipo controlador, ele usa da força para impor o seu ritmo às outras pessoas. Ele impõe sua forma de agir, sua forma de pensar. Essa impaciência é que leva à crueldade, mas não significa que a pessoa necessariamente tenha consciência de que está sendo cruel com o outro. O Dr. Barr observou que o tipo impatience tende a sofrer dessas dores e usava muito esse floral para tratar pacientes que padeciam de dores crônicas. A dor crônica, inclusive, ela é normalmente uma resposta física para essa dureza da psique, essa dificuldade de compreender e perdoar o outro. O floral impatience é então destinado àquelas pessoas que não têm paciência com os outros, que carecem de empatia, de sentimentos delicados e compreensivos. O floral impatience ajuda a suavizar essa natureza mais dura, mais bruta. Traz a consciência para o indivíduo de que cada um tem o seu tempo e que isso não significa que os outros sejam inferiores ou tenham menos capacidade. É um floral indicado para a ansiedade que advém dessa preocupação com tempo e prazos, devido a que a pessoa tem muita exigência consigo mesmo para cumprir, por exemplo, um trabalho, né, terminar um serviço dado a ela, e ela tende a sofrer de dores de cabeça, outros desarranjos que envolvem dor, né, em função daquela preocupação com prazos. Então, é um floral muito indicado para essas questões. Vamos falar agora sobre a personalidade clematis. O tipo clematis, do ponto de vista positivo da alma, tem a ver com o idealismo, tem a ver com a criatividade. No plano negativo do ego, são personalidades que não têm conexão com a vida prática como ela é. São pessoas que preferem viver no seu mundo interior, um mundo normalmente de imaginação e idealismo. O tipo clematis simplesmente não se interessa pela vida, não faz diferença para essa pessoa estar na vida ou não, ela não se importa. Normalmente são pessoas com pouca vitalidade, justamente porque elas não têm interesse na vida, elas preferem o mundo interior. Então, assim, toda a energia delas vai direcionada e focada para dentro.
Costumam ser pessoas altamente criativas, mas que realizam pouco, né? Uma vez que não têm interesse no mundo. São pessoas que tendem, inclusive, a negligenciar os seus deveres cotidianos, as coisas básicas do dia a dia. Há uma tendência do tipo clematis de formar uma conexão emocional com outra pessoa ou outras pessoas, colocando-se em submissão a essas pessoas. Elas fazem isso voluntariamente, como se fosse um desejo assim de um afeto profundo, um desejo de união eterna. Há toda uma questão romântica e idealista em cima disso, obviamente, né? As pessoas clematis têm pouca resistência a doenças e parecem não temer a morte. Isso também tem conexão com a sua pouca importância que dá à vida prática. No geral, as pessoas clematis passam uma impressão de serem calmas, plácidas, resignadas, mas é que, na realidade, o que está por detrás de tudo isso é uma falta de importância em relação à vida, há uma indiferença em relação à vida. O floral clematis, o que ele vai fazer? Ele vai estabilizar a pessoa e colocar ela num plano mais prático, ou seja, vai trazer ela de volta à terra e vai capacitar a pessoa para realizar o trabalho dela nesse plano aqui. O clematis, ele ajuda a pessoa a ver a conexão entre os mundos, o mundo interior e o mundo exterior. Favorece a compreensão do sentido mais profundo da vida, levando em consideração o que está além das aparências, o que está além do material. As pessoas clematis positivas, elas têm controle sobre sua imaginação fértil e elas são capazes de fecundar a vida, fecundar alguma área particular de interesse e trazer um grande benefício para as pessoas à volta, para a humanidade, enfim, né? Uma vez que são pessoas muito criativas. As pessoas clematis, na realidade, assim, elas não pertencem ao mundo, elas não são desse mundo e não têm interesse de estar aqui, só que estão. E se estão, é porque tem algo a aprender aqui. Então, o floral clematis, ele vai dar essa estabilidade e esse assentamento para que a pessoa consiga ter prazer de estar nesse mundo e compreender o mundo interno dela em conexão com esse mundo exterior. É isso aí.